Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. Seja muito bem-vindo nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como fazer uma união estável. Vou contar para vocês onde a gente faz, que documentos que a gente precisa e também a proteção jurídica que essa instituição familiar tem. Primeiro de tudo, eu vou contar para vocês como que a gente identifica uma união estável. Para a união estável existir, a gente não precisa de documento nenhum. Para que ela exista, a gente precisa encontrar os requisitos essenciais da união estável, que são convivência pública, contínua, duradoura e principalmente com a intenção de formar família. Então, sabe aquele ditado, vivemos como se casados fosse? Então, é isso. Basicamente, para a união estável existir, vocês precisam estar vivendo como uma família, como se casados fossem, né? Para falar em termos práticos. Mas ainda, lógico, é importante a gente reconhecer uma convivência pública, contínua e duradoura. Como que a gente comprova que a gente tem uma união estável? Tem duas maneiras. A primeira delas é através de um documento oficial, ou seja, quando você vai formalizar essa união estável, você recebe um documento e com esse documento você consegue comprovar, o que facilita muita coisa e é sobre o que exatamente eu vou falar nesse vídeo daqui por diante. Mas existe uma outra forma de comprovar, que é quando você não tem a união estável formalizada, ou seja, você não tem um documento para comprovar a união estável. Porque, como eu falei, a união estável ela pode existir mesmo sem nenhum documento, basta existir os requisitos. Mas para você comprovar a união estável, você vai ter que comprovar que existia ou que existe os requisitos da união estável, que eu mencionei. Para isso, você pode comprovar através de fotos, através de testemunhas ou através de contas conjuntas, enfim, são inúmeros tipos de provas que você pode fazer para mostrar diante, por exemplo, de uma ação de reconhecimento de união estável que existia uma união estável ali. Ainda falando sobre a união estável em si, quais são as consequências da união estável? Qual é a proteção jurídica que essa instituição familiar tem? Primeiro de tudo, a união estável ela tem proteção jurídica. Ela é reconhecida pela nossa lei como uma entidade familiar. Não é somente através do casamento que a gente forma uma família. A gente também pode formar uma família através da união estável. A união estável ela tem algumas diferenças em relação ao casamento. A primeira delas é em relação ao estado civil. Quando a gente tem união estável, a gente não muda o nosso estado civil. Se a gente é solteiro, a gente continua solteiro, mas em união estável. Se a gente é divorciado, continuamos divorciados, mas em união estável. Se a gente é viúvo, continuamos viúvo, mas em união estável. É sempre muito importante colocar em união estável, porque, como vocês vão ver, a união estável, ela tem consequências patrimoniais, porque a gente precisa, sim, escolher um regime de bens para a união estável. E se a gente não escolhe, o Estado escolhe por nós. E a outra diferença da união estável para o casamento que eu posso citar aqui é em relação à comprovação. No Brasil, a maioria das instituições, para não dizer todas, aceitam a união estável, aceitam o documento ali de formalização da união estável tranquilamente, mas para algumas situações, principalmente quando a gente precisa de um visto internacional ou situações parecidas como essa, é exigido o casamento. Então, para fora do Brasil, principalmente, a união estável ainda encontra algumas barreiras. O casamento é mais bem aceito, mas isso vem mudando em muitos países, como por exemplo o Canadá. Eles aceitam a união estável para a realização do visto, por exemplo. E falando ainda de proteção jurídica, a união estável também te garante o direito de receber pensão, herança e também de partilhar os bens em uma eventual separação, que aqui a gente não chama de divórcio, mas a gente chama de dissolução da união estável. E tem sim o direito de dividir ali os bens
de acordo com o regime de bens que vocês escolheram. Então, na prática, a proteção jurídica da união estável é a mesma que o casamento tem. E agora vamos falar sobre como efetivamente formalizar a união estável. Primeiro de tudo, formalizar é importante, gente. Como eu falei lá no início, quem não formaliza a união estável e precisa comprovar ela, vai ter que comprovar com testemunhas, fotos, documentos, enfim, inúmeras formas e fica muito mais dificultoso. Em algumas situações, você precisa comprovar uma união estável após o falecimento do seu companheiro, para você ter direito à herança ou à meação ou até mesmo à pensão por morte. Então, fica mais difícil você deixar registrado, formalizado a união estável, desde que você efetivamente tenha a união estável, é lógico, é muito melhor, porque vai te dar essa segurança jurídica. E você tem dois jeitos de formalizar a união estável. A primeira delas é por escritura pública e a mais aceita na maioria dos lugares. A escritura pública é feita pelo tabelionato de notas. Em alguns lugares chamam-se cartório de notas, outros chamam de tabelião de notas. Para fazer a escritura pública de união estável, você deve comparecer então ao tabelionato de notas e solicitar lá a realização da escritura pública de união estável. Lá, eles vão passar para vocês uma lista de documentos e como eles procedem lá nesse tabelionato para realizar a escritura pública. Alguns fazem ali na hora, outros marcam horário, então você precisa verificar como que o tabelionato que você escolheu procede para fazer a tua escritura pública de união estável. A outra forma de formalizar a união estável é através de um contrato particular registrado no cartório de títulos e documentos. Isso já era um entendimento bem forte da doutrina e dos juízes, mas recentemente a gente teve uma decisão muito importante do nosso tribunal que determinou que os contratos particulares de união estável que não são registrados no cartório, eles não têm validade perante terceiros. Eles não têm efeito perante terceiros, eles não têm publicidade, né? Então, se você faz um contrato particular de união estável e não registra, ele tem efeito entre ali os companheiros, mas ele não tem efeito perante terceiros. Então, um terceiro, ele pode alegar que não conhece a tua união estável porque ela não foi registrada. Para registrar, então, precisa. Você faz ali o contrato normal, particular de união estável, ambos assinam, e leva a registro no cartório de títulos e documentos da sua cidade. E quais são os documentos para fazer a formalização da união estável? Quando a gente fala de um contrato particular, você pode fazer um contrato particular sozinho ou você pode procurar um advogado para te auxiliar na elaboração desse contrato particular. O advogado pode te pedir informações como RG, CPF e endereço. Também muitos advogados vão pedir indicação de pelo menos 2 testemunhas para garantir a segurança jurídica do contrato entre vocês. Agora, se você for fazer a união estável por escritura pública, você precisa verificar no tabelionato que você escolheu quais são os documentos, mas, como regra geral, eles pedem documentos básicos, como os documentos pessoais, RG, CPF, às vezes um comprovante de endereço, e se você é divorciado, por exemplo, é comum eles pedirem uma certidão de casamento com averbação de divórcio, ou se você for viúvo, uma certidão de casamento com anotação de óbito. Mas friso que, em se tratando de escritura pública de união estável, é muito importante que você confira no tabelionato escolhido exatamente quais são os documentos que são necessários para fazer a escritura pública, para não ter erro e não ter perda de tempo também. Agora, se você for fazer o contrato particular, aí você pode verificar com o advogado que você escolheu para que você tenha acesso, então, à lista de documentos que você precisa encaminhar. Mas, ressalto, que ambos normalmente serão documentos básicos. E para encerrar a nossa conversa sobre como fazer uma união estável, eu preciso falar para vocês
que existe sim a necessidade de você escolher um regime de bens. Aqui no nosso canal você tem acesso a várias informações em relação a regime de bens que você pode utilizar para escolher o regime de bens que for melhor para vocês. É necessário escolher porque, assim como o casamento, é o regime de bens que vai determinar o futuro do patrimônio de vocês. Então, tudo que vai acontecer com o patrimônio de vocês depois da união estável, o que vai determinar vai ser o regime de bens escolhido por vocês. Se vocês não escolherem nenhum regime, o cartório é obrigado a colocar que será o regime da comunhão parcial de bens, porque diante da ausência de escolha, o casal se submete ao regime da comunhão parcial de bens. Isso quem determina não é o cartório, não é o advogado, mas sim a lei. E você pode escolher qualquer regime. Você pode escolher o regime da comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos, ou então você pode adaptar um regime de acordo com a sua preferência. Então, eu quero mesclar o regime da separação total de bens com o regime da comunhão parcial de bens em relação a alguns bens específicos, e então você consegue fazer isso através da escritura pública ou do contrato particular, ou seja, tornar um regime de bens personalizado, um regime de bens adaptado, assim como a gente consegue fazer no casamento. Aqui é a mesma coisa. Agora, se você já fez uma união estável, já formalizou, ou ainda vai formalizar e no futuro você quer modificar o regime de bens, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um novo contrato de união estável ou uma nova escritura pública de união estável, onde conste o novo regime de bens. Isso quer dizer que aquele período que você passou no regime de bens anterior não vai contar? Não, vai contar sim. Então, por exemplo, fiz uma escritura pública de união estável pelo regime da comunhão parcial de bens. 3 anos depois, eu e minha companheira, achamos que seria melhor adotar o regime da separação total de bens. O que a gente faz? A gente vai até o tabelionato ou até o advogado para fazer um novo contrato, para fazer uma nova escritura pública, um novo documento, constando que a partir dali vai se estabelecer o regime da separação total de bens. Num eventual divórcio ou em caso de falecimento, vai ser considerado o período que foi vivido em comunhão parcial de bens e também vai ser considerado o período que foi vivido em separação total de bens para verificar se vai ter meação ou não e todas essas questões. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Não se esquece de dar um curtida aqui pra gente, de compartilhar com quem está vivendo junto e procurando formalizar a união estável. Se inscreve aqui no nosso canal e comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo e do que você gostaria também de ver aqui no nosso canal. Muito, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!